Autoridades presentes, senhoras e senhores, boa tarde. A Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, por intermédio da Escola do Legislativo, deputado Lício Mauro da Silveira, em parceria com a Comissão de Educação, Cultura e Desporto da ALESC, Ministério Público Federal, Procuradoria da República no município de Chapecó, curso de licenciatura intercultural indígena da UNO Chapecó e Ministério Público de Contas de Santa Catarina, dão início ao Seminário Regional Desafios da Educação Escolar Indígena. Este evento tem como objetivo deflagrar e debater nos 3 estados da região sul do Brasil a necessidade de eliminar a precariedade na contratação de professores indígenas por meio de lei, do cargo de professor indígena e realização de concurso público para provimento desses cargos, bem como abordar temas conexos relativos às deficiências na formação inicial e continuada desses professores e à inexistência de projeto pedagógico e material didático específico e de qualidade para cada povo indígena. Com relação ao aspecto intercultural da educação escolar dos povos indígenas, o ensino na língua materna e a função de professor indígena se apresentam interrelacionadas e despertam especial interesse. Nesse contexto, verifica-se a importância simbólica de uma educação escolar indígena efetivamente diferenciada, como instrumento para fomentar a identidade dos povos indígenas, tendo em vista que a educação foi utilizada no Brasil como meio primordial de aniquilação das especificidades desses povos. Convidamos para compor a mesa as seguintes autoridades. Excelentíssima senhora deputada estadual e presidente da Comissão de Educação, Cultura e Desporto da Assembleia Legislativa, Luciane Carminati. Excelentíssimo senhor secretário de Estado da Educação e Cultura, Eduardo Deschamps. Senhor Procurador da República em Chapecó, Carlos Humberto Prola Júnior. Senhor Promotor de Justiça, Marcelo Gomes Silva, neste ato representando o Procurador-Geral de Justiça do Estado de Santa Catarina, Sandro José Neis. Senhor Conselheiro Substituto do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, Gerson dos Santos Sica. Senhora Procuradora Adjunta do Ministério Público de Contas do Rio Grande do Sul, doutora Fernanda Ismael. Senhor Gestor do Núcleo de Promoção e Inclusão Social, Léo Jean Silva, neste ato representando a senhora Coordenadora da Escola do Legislativo, Marlene Fengler. Senhor Cacique da Aldeia Bugio, da etnia Laclanon, Isaías Vanhacu Vatchá. E senhor indígena da etnia Caigangue, Getúlio Narciso, neste ato representando os caciques da região. Convidamos a todos para, em posição de respeito, acompanhar a execução do Hino Nacional Brasileiro.
registramos e agradecemos a presença das seguintes autoridades. Senhora Procuradora do Ministério Público de Contas, Cibele Farias Calef. Senhora Procuradora da República, Luciana Marina Pepe Afonso. Senhor Procurador da República, Lucas Aguilar Sete. Senhora Procuradora da República, Heloísa Helena Machado. Convidamos para fazer uso da palavra para uma breve saudação o senhor indígena da etnia Caigangue, Getúlio Narciso. Oiagamahacar, Jaúdio, boa tarde. Quero cumprimentar, então, em nome das comunidades indígenas aqui presentes, Dr. Carlos, e em nome do Dr. Carlos, os demais autoridades na mesa, dizer o seguinte, que em nome das lideranças indígenas, eu quero agradecer o empenho do Ministério Público Federal em estar realizando esse evento. Evento esse que, para nós, lideranças indígenas, é uma coisa nova, é uma novidade, tendo em vista que há muitos anos não se vê falar da questão indígena como foi falado esse ano sobre o Abril Indígena no estado de Santa Catarina. Nós estamos aqui representados nas 3 etnias, 4, aliás, povo Caingangue, povo Guarani, povo Xoclã-Laclanô e o povo Xetá, no estado de Santa Catarina, mas infelizmente nós só somos lembrados quando chega o dia 19 de abril, mas aquele indígena fictício, né? Não o indígena de Santa Catarina. A gente tem passado desapercebido na sociedade. E os eventos do mês de abril, feitos e encabeçados pelo Ministério Público Federal esse ano, têm nos dado uma oportunidade a mais de mostrar quem somos, onde estamos, quantos somos, o que fazemos, a nossa diferença enquanto povos etnicamente diferentes dentro do Estado. Então, enquanto liderança indígena, não vou me alongar, até porque temos muita coisa para fazer na tarde, temos mais amanhã. Eu quero apenas, nesse momento, agradecer. Agradecer e dizer que, a partir de 2017, nós temos novos ares, temos novos objetivos e devemos, é claro, parte do nosso povo, nossas comunidades que reivindicam, têm reivindicado junto às lideranças internas e externas, mas também não podemos deixar, sinceramente, de agradecer o papel desenvolvido pelo Ministério Público Federal e também, não por que não dizer, o Ministério Público Estadual nesse ano, nesse início de ano de 2017. Então, mais uma vez, agradeço ao Dr. Carlos pelo empenho, pelo trabalho e vamos tentar continuar sendo parceiros, né? Nós estamos precisando dessa parceria. Muito obrigado. Convidamos para fazer uso da palavra para uma breve saudação a senhora Procuradora Adjunta do Ministério Público de Contas do Rio Grande do Sul, doutora Fernanda Ismael. Saudando a todos os presentes, o Ministério Público de Contas do Rio Grande do Sul, posso dizer, juntamente com o Ministério Público de Contas do Estado de Santa Catarina, parabeniza o Ministério Público Federal, por esse evento, pela importância da matéria e dizer que pode contar sempre com com a parceria do Ministério Público de Contas. Obrigada. Convidamos para fazer uso da palavra para uma breve saudação o senhor conselheiro substituto do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, Gerson dos Santos Sica. Inicialmente, agradecer o convite feito ao Tribunal de Contas
de Santa Catarina. Estou nesse ato representando o conselheiro do presidente do Tribunal de Contas, Luiz Eduardo Xerém, e também na condição de gestor do projeto de monitoramento dos planos de educação realizado pelo Tribunal de Contas de Santa Catarina. Nós temos um plano nacional de educação, um plano estadual, planos municipais aprovados em todos os municípios, e dentro desses planos nós temos questões relacionadas à educação indígena, de modo que também é nosso papel acompanhar o que vem sendo feito nesta área, e nesta oportunidade teremos temas que são muito sensíveis, como a contratação de professores, o material próprio para a educação indígena, e são temas que o Tribunal de Contas tem interesse e tem a obrigação de acompanhar e verificar quais as soluções que estão sendo adotadas para resolver as situações pendentes. Então, fico muito feliz com esse convite. Agradeço especialmente ao Dr. Carlos Humberto Paula Júnior, e a deputada Luciane Carminati, presidente da Comissão de Educação, pelo convite que nos foi remetido. E para nós é uma honra, então, acompanhar este evento. Então, obrigado a todos e que seja muito proveitoso o trabalho. Convidamos para fazer uso da palavra para uma breve saudação o senhor promotor de justiça Marcelo Gomes Silva. Ao cumprimentar a senhora deputada Luciana Carminati, eu peço permissão para cumprimentar os demais componentes da mesa, senhoras e senhores. Eu trago aqui a nossa saudação do Procurador-Geral de Justiça do Ministério Público Estadual, Dr. Sandro José Neis, reconhecendo a importância do evento, dizer que, em que pese a questão indígena não ser diretamente o objeto de trabalho do Ministério Público Estadual, mas inegavelmente as nossas missões se confundem em muitas áreas afetas, como infância e juventude, e dentro da infância e juventude a questão da educação. Então, nós estamos presentes em 111 comarcas do nosso estado, e em cada uma delas sempre haverá um promotor de justiça apto a receber as demandas, em parceria, no que for da nossa alçada de atribuição, e de forma que só reforço aqui a parceria, enfim, o apoio do Ministério Público do Estado de Santa Catarina à questão indígena e especialmente à questão da educação, me colocando à inteira disposição de todos. Muito obrigado. Convidamos para fazer uso da palavra para sua saudação o excelentíssimo senhor secretário de Estado de Educação, Eduardo Deschamps. Muito boa tarde a todos. Eu quero cumprimentar a deputada Luciane Carminati, presidente da Comissão de Educação da Assembleia Legislativa, cumprimentar o Dr. Carlos Prola, representante aqui do Ministério Público Federal, cumprimentar a doutora Fernanda Ismael, do Ministério Público de Contas do Rio Grande do Sul, agradecer pela sua presença em Santa Catarina, doutora. O conselheiro Gerson dos Santos Sica, do Tribunal de Contas do Estado, fez uma menção muito importante acerca da implementação e do monitoramento dos planos de educação, em particular do Plano Estadual de Educação, o qual a gente vai dar todo o suporte e apoio, enquanto Secretaria de Estado da Educação, para que o acompanhamento das metas e estratégias ali traçadas, que foram aprovadas por esta Casa, Assembleia Legislativa, no primeiro plano da história de Santa Catarina, aprovado por lei, elas possam ser monitoradas e cumpridas. Quero cumprimentar também o Dr. Marcelo Silva, que representa aqui o Dr. Sandro Neis, do Ministério Público Estadual de Santa Catarina, e fazer duas menções muito especiais, em especial para todos os que nos acompanham aqui, em particular os indígenas. Ao cacique Getúlio Narciso, da etnia Caiagangue, mas eu quero também fazer um registro aqui da presença do meu colega no Conselho Nacional de Educação, que é o Gessen Baniwa, que vai depois, se não me engano, na segunda parte, participar da mesa aqui também. Ele que tem levado para o Conselho Nacional de Educação, casa da qual hoje eu ocupo a presidência, as discussões relativas à educação escolar indígena. E tem feito isso de maneira muito brilhante, e eu queria fazer esse registro aqui de que vocês possam se sentir acolhidos não apenas aqui nesta casa, no trabalho que está sendo realizado, mas em particular também em nível nacional,
pela participação do GESEM no Conselho Nacional de Educação. Aqui, para a saudação inicial, vou falar duas coisas em particular. A primeira delas, trazer uma saudação do governador Raimundo Colombo, e a segunda, de que, para mim em particular, quando o Dr. Prola me telefonou convidando para participar desse seminário, eu de pronto aceitei, porque esse é um tema que, em particular, nós da Secretaria de Educação queremos trabalhar ao longo desse ano, que é a viabilidade, ou verificar a viabilidade da criação de uma legislação que trate a contratação do professor indígena ou para as escolas indígenas de maneira diferenciada, em particular respeitando os aspectos culturais e étnicos dessa atuação, e ao mesmo tempo também verificar da possibilidade, como foi feito em Rondônia e alguns outros estados do país, da criação de espaços de carreira diferenciados. Em particular, para mim, não apenas na questão indígena, mas a educação especial, eu gostaria muito de deixar como legado, na condição de secretário de Estado da Educação, condições específicas de contratação para o caso da contratação do professor das escolas indígenas, da educação escolar indígena, como também da educação especial, promotor. Eu acho que essa é uma questão também que merece uma atenção muito particular por parte da Secretaria de Estado da Educação. Então, para mim, poder acompanhar esse trabalho, as apresentações vão ser feitas daqui a pouco, ela vai servir de guia para que a gente possa organizar a forma de viabilizar essa implementação. Não será um trabalho fácil, nós vamos precisar contar muito com a participação de todos, em particular dos povos indígenas de Santa Catarina, para que a gente consiga realizar algo, regulamentar algo que será extremamente benéfico para a atuação e para a melhoria da qualidade da educação escolar indígena do Estado. Muito obrigado e depois a gente conversa mais um pouquinho. Convidamos para fazer uso da palavra para a sua saudação a excelentíssima senhora deputada estadual e presidente da Comissão de Educação, Cultura e Desporto, Luciane Carminati. Boa tarde a todas as comunidades indígenas aqui presentes. Quero cumprimentar, em nome da professora Tereza e da professora Mara, todos os docentes, professores que estão aqui acompanhando esse importante debate. Cumprimentar o doutor Carlos Prola, que é o grande visionário e propulsor deste evento, né? Então, fazendo justiça que só está acontecendo em função da proposição do Dr. Prola. Quero também cumprimentar, em nome do Procurador-Geral de Justiça, promotor Marcelo, que representa o Dr. Sandro Neis. Também cumprimentar, em nome de todos os profissionais, procuradores e, enfim, todos os trabalhadores do Ministério Público, do Tribunal de Contas, o Gerson e também a Fernanda. Cumprimentar o Deschamps, que é o nosso secretário estadual de Educação, fazendo um recorte aqui, faz mais ou menos 1 mês e meio que eu assumi a Comissão de Educação, e nós temos tido uma agenda permanente, semanalmente, porque tem muita demanda na educação desse estado de Santa Catarina e grandes desafios. E, por último, de forma muito especial, cumprimentar o cacique Caigangue, o Getúlio, que representa aqui todas as comunidades, as etnias indígenas. Dizer que, para nós, foi um grande desafio a realização deste seminário, mas, no primeiro momento, quando nos chegou a solicitação por parte do Dr. Prola, nós criamos todas as condições para que, de fato, este evento acontecesse. A Laírde sabe, né? Muitas dificuldades, muitos desafios, cada dia vem sendo um, mas estamos aqui. Então, acho que é importante também comemorar a realização desse evento. E não só a Comissão de Educação é parceira, e eu quero dizer que eu sou professora, então a gente traz no sangue a luta da educação, e eu quero, nesses 2 anos, como presidente desta comissão, dar voz e vez a todos que fazem e lutam por uma educação digna e de qualidade em Santa Catarina. Todos terão vez. Portanto, a comissão acolheu. Levamos esta solicitação à presidência da Casa, em nome do deputado
e presidente é o deputado Silvio Drevik, que prontamente também deu ok, positivo. Posterior, levamos à Escola do Legislativo, né? O Léo está aqui representando. Muitos profissionais da escola se envolveram para realizar esse evento, e hoje estamos aqui, então, né, com este evento acontecendo. Eu quero aqui, em nome dos 40 deputados, agradecer os trabalhadores, em nome da Escola do Legislativo, do cerimonial, da imprensa que está aqui viabilizando esse evento. E lembrar a todos vocês que nós estamos num grande desafio nesse país. Ao mesmo tempo em que a gente fala de construir uma educação com a cara, né, da cultura indígena, nós estamos vivenciando a cada dia um retrocesso inimaginável. Não poderia aqui deixar de citar a terceirização, né, que, inclusive, doutor Prola, esta semana eu recebi um edital da Prefeitura de Angelina, cujo edital é uma afronta, mas é uma denúncia também de que a terceirização já chega na educação, quando o prefeito lança um edital contratando professor para atividades físicas por menor preço. É lamentável, mas foi votado no Congresso Nacional. Nossos representantes precisam ser cobrados desta barbaridade. E nós temos a reforma da Previdência que está em curso, que atinge o povo mais pobre, mais sofrido desse país, porque 63% dos aposentados hoje ganham um salário mínimo. Serão esses que terão que pagar a conta. A verdadeira reforma deveria ser mexer com os altos salários na aposentadoria e com quem deve para a Previdência. Aí teria o nosso apoio. Portanto, eu não poderia deixar de falar. E quero ainda mencionar a importância do dia 28, amanhã. Amanhã tem seminário aqui de manhã, mas nós não podemos deixar de fazer a reflexão de que os brasileiros amanhã estão na rua, numa greve geral, para garantir, inclusive, os direitos trabalhistas, que também estão sob pena de perda, numa palavra muito bonita chamada modernização das relações de trabalho, o que significa tirar tudo o que a gente conquistou. Então, quero deixar essa mensagem aqui e dizer que a Assembleia tem obrigação de tornar esse espaço aqui cada vez mais um espaço com a cara e as cores do povo catarinense. Obrigada. Convidamos para fazer uso da palavra para sua saudação o senhor Procurador da República em Chapecó, Carlos Humberto Prola Júnior. Uma boa tarde a todos, salve especialmente a deputada Luciane Carminati, que acho que no final de março, já quase início de abril, né, deputado, recebeu o nosso chamado para tentar realizar esse evento, né? E prontamente nos atendeu, e atendeu muito bem, e se esse evento está acontecendo, em grande parte também, em grande medida, se deve a esse esforço pessoal da deputada Luciane. E a Assembleia Legislativa também prontamente nos cedeu esse espaço nobre aqui dentro da Assembleia. Eu acho que talvez a primeira vez que a gente tem tantos índios ocupando esse espaço do parlamento. Eu acho que esse em si já é um evento importante para o Estado de Santa Catarina, que tem muitos povos indígenas, embora a maioria deles ainda sejam desconhecidos, especialmente de quem mora em algumas regiões aqui do Estado. Se imagina que não existia. Eu morei 8 anos em Joinville e não sabia que existia índio aqui. Não sabia que existia índio aqui, e tenho que confessar isso, né? E imagino que grande parte da população comunga dessa ignorância. Eu acho fundamental esse espaço do parlamento para discutir esse tema nesse momento atual, como a própria deputada apontou. A gente vive realmente uma encruzilhada, né? Todo aquele avanço de 1988, com a consagração de um Estado
multicultural, um Estado que preza pela diferença, que valoriza a diferença, que assegura um direito à diferença, a gente vive hoje uma forte ameaça de retrocesso concreto em relação a isso realmente, né? Há várias propostas, especialmente no Parlamento Federal, que de forma sequer disfarçada pretende exatamente isso, né? A gente tem a PEC 215, cujo objetivo não é aperfeiçoar o processo, não é trazer melhoria para o processo, é simplesmente parar o processo de demarcação. Essa é a finalidade daquela emenda constitucional. A gente tem outras emendas e iniciativas no Parlamento que visam, por exemplo, passar a explorar, legalizar a exploração de terras indígenas por não indígenas, né? Se chegou até esse ponto, não se quer mais demarcar e aquelas poucas demarcadas se quer ainda fazer exploração econômica por não indígenas. Então, é uma encruzilhada e eu acho que a gente está discutindo educação escolar indígena no Parlamento nesse momento, eu acho que é simbólico até, né? Gostaria de saudar e agradecer também pela presença do secretário estadual da Educação, que tem se mostrado muito sensível, realmente muito sensível a esse tema, a importância dele comparecer pessoalmente. A gente sabe da agenda bastante lotada que o secretário de Estado tem, mas quando recebeu o nosso convite no início do mês, já se comprometeu a reservar esse espaço para aqui comparecer, e a gente fica realmente muito feliz em poder discutir com a presença do secretário estadual de Educação de Santa Catarina. Gostaria de saudar o apoio da Sexta Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal, que trata das questões envolvendo minorias e indígenas. O nosso maior cacique do MPF na região sul está ali sentado, deveria estar aqui na mesa, não sei o que aconteceu, mas João Akira, procurador regional e membro da Sexta Câmara de Coordenação e Revisão do MPF, é o nosso grande cacique na região sul, nosso cacique perante o povo caigangue, né? Uma referência para todos nós. E tivemos muito apoio da Sexta Câmara, especialmente do Grupo de Trabalho de Educação Escolar Indígena, o qual eu atualmente fui notificado pelo nosso líder maior, Luciano Marismaia, subprocurador-geral da República, a coordenar durante este ano, né? E será só durante esse ano, eu já estou avisando para o Akira aqui, desde já, tá? Mas o apoio foi fundamental, e temos aqui colegas do Ministério Federal, dos 3 estados da região sul. A ideia desse evento não é deflagrar esse processo de discussão de criação que se espera do cargo do professor indígena, não só em Santa Catarina, mas também nos demais estados do sul. Temos aqui a colega do Ministério Público de Contas do Rio Grande do Sul, que tem atuado em relação a demandas da educação escolar indígena. O apoio do Ministério Público de Contas tem sido importante também para a realização desse evento, e aqui que queria saudar a presença da ex-colega e querida amiga Cibele, procuradora do Ministério Público de Contas aqui de Santa Catarina, que tem nos apoiado também nesse evento. Agradeço a presença do Ministério Público Estadual. Essa discussão envolve diretamente o Ministério Público Estadual, porque a gente espera que se chegue à realização de um concurso público na esfera estadual, né? Embora a educação indígena tenha muita ligação com o Ministério Público Federal, porque envolve o direito dos índios, mas há um aspecto muito forte da atuação do Ministério Público Estadual também, né? Agradeço também às universidades aqui presentes, e tenho que fazer uma menção especial ao UNO Chapecó, a professora Tereza, que está ali sentadinha com um cachecol amarelo. A professora Tereza é a nossa grande parceira lá na região, tem nos apoiado, e a gente tem tentado apoiar no que for possível em vários projetos da universidade envolvendo a educação escolar indígena, né? Cumprimento também as demais autoridades e colegas aqui presentes, né? E queria fazer uma saudação especial, na verdade, deixei isso para o final, para os povos indígenas que estão presentes aqui no auditório. A gente tem um grande concorrente hoje, que é essa mobilização dos indígenas de todo o Brasil em Brasília, durante toda essa semana. Diante desse quadro de forte ameaça de retrocesso com relação aos direitos dos índios, há uma mobilização muito forte em Brasília,
perante principalmente o Congresso Nacional, justamente para a preservação desses direitos, para se garantir aqueles direitos que sequer foram devidamente implementados desde 1988. Né? Esses direitos que sequer foram implementados hoje sofrem uma grande ameaça. E por isso a gente não tem uma presença tão intensa assim aqui nesse evento hoje. Isso se deve também ao pouco tempo que a gente teve para conseguir estruturar, especialmente transporte. A gente conta hoje com uma estrutura muito difícil de apoio aos indígenas por parte da Fundação Nacional do Índio, que sofre também um processo muito forte de desestruturação, aquilo que já não era o ideal, hoje se aproxima de ficar muito ruim, né? E esse evento eu acho que é um marco para também tentar reverter todo esse quadro, não só da educação escolar indígena, mas desses desafios todos que os povos indígenas enfrentam atualmente no cenário nacional. Em virtude disso, eu faço uma saudação especial às lideranças aqui presentes, os professores indígenas que conseguiram chegar até Florianópolis, vindo lá da região de Chapecó, da região de Birama e da região aqui da Grande Florianópolis, e proximidade, especialmente o povo Guarani. E saudar também duas pessoas que são a Lairdes e a Kelly, nossos servidores do Ministério Público Federal, que praticamente deixaram de viver durante esse último abril aí para poder implementar todas as atividades. Nesse mês de abril, o Ministério Público Federal promoveu em todo o Brasil e nas diversas procuradorias da República eventos para tentar justamente debater, trazer à tona, mostrar para a sociedade todos os desafios, todas as dificuldades enfrentadas pelos povos indígenas hoje no Brasil. Foram feitos diversos eventos. Terça-feira, né, Kira, em Brasília, houve um debate muito grande, promovido pela 6ª Câmara de Coordenação e Revisão sobre demarcação de terras indígenas, especialmente, né? Na Procuradoria da República em Chapecó, que concentra a maior população indígena do nosso estado, o maior número de terras indígenas, que mais? Eu acho que na região de Chapecó temos a maior população indígena, principalmente da etnia Caigangue, muitos aqui presentes hoje, né? Promovemos atividades em todas as semanas do mês de abril. Primeiro, um seminário sobre direitos índios, em parceria com o Chapecó. Depois, um seminário sobre povos indígenas e proteção ao meio ambiente, realizado na terra indígena Chapecó, com professores universitários, IBAMA, Polícia Militar Ambiental, FUNAI, várias entidades participaram desse evento. Realizamos também uma audiência pública na Câmara Municipal de Vereadores em Chapecó, o que para a gente é bastante emblemático, né, em virtude dos conflitos existentes relativos à demarcação de terras indígenas naquela região. Foi muito interessante também ver o parlamento do município de Chapecó lotado, e lá realmente havia cerca de 400, 500 indígenas, lá na Câmara Municipal, né? E houve uma discussão bastante interessante sobre diversos temas, demarcação, educação, saúde. Os indígenas puderam expressar toda a indignação com relação a esse quadro histórico de descaso e de quase extermínio a que eles foram submetidos. E a gente culmina hoje o fechamento desse abril indígena aqui no estado de Santa Catarina, aqui na capital do estado, no parlamento estadual, promovendo essa discussão sobre educação escolar indígena. O próprio Grupo de Trabalho de Educação da 6ª Câmara de Coordenação e Revisão identificou, em levantamentos que fez dos dados do censo escolar, a precarização da educação escolar indígena. Essa é uma realidade no Brasil inteiro, não só no estado de Santa Catarina. A gente tem professores indígenas, escolas indígenas, que são contratados temporariamente como ACTs há cerca de 15, 20 anos até. Tem gente que talvez consiga, deputado, talvez não mais consiga, né? Mas se não houver a reforma, talvez consiga se aposentar como ACT, né? Isso é um quadro muito grave que tem uma justificativa histórica, porque há 10, 20 anos atrás a gente não dispunha de professores indígenas
para ocupar esse espaço em todas as escolas indígenas do Estado. Esse quadro mudou, principalmente pelos cursos de licenciatura intercultural promovidos pela Universidade Federal de Santa Catarina. A UNO-Chapecó também mantém um curso dessa natureza lá no Oeste. E hoje há um corpo grande de professores indígenas no Estado que tem ocupado quase que todos os cargos temporários da educação escolar indígena, mas de forma temporária já há muito tempo, né? Eu acho que é chegado o momento, sim, e acho que a preocupação do secretário ela é importante realmente, de se fazer uma mudança nessa situação, acabar com essa precarização que reflete negativamente também com relação à formação continuada desses professores, o investimento que é feito pelo Estado na formação desses professores temporários, que se perde em parte a cada ano, a cada renovação, a cada nova contratação, né? Eu acho que essa é uma matéria importante. Eu acho que esse debate vai poder dar um norte de como se fazer, se trilhar esse caminho, e a participação dos povos indígenas, como foi bem destacada pelo secretário estadual, é fundamental, inclusive porque é garantido por normas internacionais, inclusive a Convenção 169 da Organização Internacional do Trabalho garante o direito de consulta aos povos indígenas nas matérias diretamente a eles relacionadas. E nesse processo se mostra fundamental que seja respeitado esse direito de consulta e os povos indígenas possam serem protagonistas desse processo. Eu acho que esse debate que se inicia agora vai contribuir muito para isso. Peço desculpa pelo excesso dessa minha fala inicial, mas eu acho que a gente precisava contextualizar o momento atual que a gente vive e o objetivo desse evento, para que o debate ocorra da melhor forma possível. Agradeço a todos, muito obrigado. Neste momento, desfaz-se a mesa de autoridades para darmos início ao seminário. Para compor a primeira mesa de debates com o tema Criação de cargo específico para professor indígena, convidamos como coordenadora a senhora procuradora Luciana Marina Pepe Afonso. E como debatedores, o senhor Procurador Regional da República, Dr. João Akira Omoto. O senhor Coordenador de Educação Escolar Indígena no Estado de Rondônia, Antônio Evangelista Sansão Puru Borá. A senhora Procuradora Adjunta do Ministério Público de Contas de Santa Catarina, doutora Cibele Farias Calef. O senhor Presidente do Conselho Estadual dos Povos Indígenas e professor indígena, Getúlio Narciso. A excelentíssima senhora deputada estadual, Luciane Carminati. E o excelentíssimo senhor secretário estadual de Educação, Eduardo Deschamps. Passamos a condução dos trabalhos para a senhora coordenadora da mesa, senhora procuradora Luciana Marina Pepe Afonso. Agora, acho que eu já vou iniciar no... Primeiro, rapidamente, eu gostaria de
também cumprimentar o meu colega Prola pelo trabalho fenomenal que ele está fazendo em Chapecó, que me serve de exemplo, e ter coordenado todo esse evento ao lado da Sexta Câmara, que é a nossa mãe, né, em Brasília. Sem a Sexta Câmara não sai nada, né? Em nome do Akira, que está representando. Então, também gostaria de agradecer todos os órgãos públicos que estão presentes, o Ministério Público Estadual, fundamental nessa discussão, Tribunal de Contas, o MP do Tribunal de Contas, a Secretaria de Educação, o Parlamento, enfim, todos. Uma discussão desse porte, ela não se faz sozinho, né? E muito menos sem os povos indígenas, que são os grandes donos aí de toda essa discussão. Nós estamos aqui para facilitar, para ajudar, né? Então, é muito importante que seja um debate plural, né? Não adianta a gente debater só Ministério Público e povos indígenas sem envolver o resto também dos órgãos, porque é um esforço grande e coletivo. Eu vou só dar um relato da experiência que a gente teve em Rondônia, que eu participei, e é uma experiência na criação da carreira pública do magistério indígena, diferenciada, com regime jurídico diferenciado, que deu certo, virou lei, saiu o concurso e temos professores já de carreira contratados. Então, eu acho que é um exemplo de sucesso, que foi um dos primeiros casos, que eu saiba, o primeiro caso que o projeto de lei foi feito pelos indígenas, então isso que é muito importante, né? E dali, isso já faz alguns anos, né? Eu estava olhando aqui a legislação e revisitando os documentos da época para poder falar, e até me assustei com a data, né? Já faz 8 anos que aconteceu isso. Então, na realidade, esse é um debate antigo, e que, se existiam algumas dificuldades lá atrás, 8 anos atrás, eu acho que hoje já se avançou muito. Então, tendo essa vontade dos povos indígenas de ter essa carreira do magistério indígena, e tendo o apoio que nós ouvimos aqui publicamente da Secretaria de Educação e a cooperação dos outros órgãos e o desejo dos povos indígenas, que é o mais importante, tem tudo para sair aqui também, em todos os estados do Sul, né? Como é que foi lá? Resumindo, só para ter um exemplo de uma sistemática que lá deu certo, que pode ser usada como uma inspiração aqui, ou alterada, mas enfim, é um início, né? O que foi feito lá? Partiu do Ministério Público Federal, na época eu era procuradora em Porto Velho, para organizar, né, vamos dizer assim. Então, tinha muita demanda no MPF reclamando da precariedade, da contratação, enfim, eles tinham esse desejo. Só que lá são 54 etnias, né? Então foi um pouco mais complicado para achar um denominador comum, mas se lá conseguiu, aqui tem tudo para dar certo, né? Então, o que a gente fez? Pedimos para os estados mandarem o que eles tinham de legislação sobre professor indígena. Tinha uma minuta de projeto na Bahia que a gente achou que era mais avançada, vamos dizer assim. Daí decidimos falar, vamos trabalhar em cima disso. E marcamos uma reunião com alunos, professores, claro, né? Lideranças, a universidade, que eu acho que eu não mencionei na minha fala inicial, é fundamental a presença da universidade junto, e todos os órgãos que apoiam a causa indígena, né? CIMI, enfim. E daí reunimos Ministério Público, enfim, todos os órgãos, como estamos aqui hoje. E pegamos aquele projeto da Bahia, né?
nos separamos, uma sala foram os técnicos, né? E na outra sala ficaram os povos indígenas. E foram indo item por item, lendo aquela minuta e sugerindo, isso aqui não está bom, isso aqui está bom, acrescentando coisas, enfim. E foram 2 dias inteiros analisando aquele projeto de lei. No final, todo mundo se reuniu no auditório grande. Para nossa surpresa, as coisas que foram sugeridas pelas populações e pelos técnicos eram quase iguais. Então, foi uma coisa muito interessante, assim, que naquele dia mesmo a gente conseguiu fazer uma pré-minuta. Já, naquele momento, já não tinha mais nada a ver com o da Bahia, tá? Aquilo serviu só de um início e foi sendo alterado. Com aquela pré-minuta, o que foi feito lá que foi interessante? Cada professor levou isso para as escolas, capilarizou no estado inteiro e foi discutido nas escolas, aquela pré-minuta. Então, o MPF recebia as sugestões por e-mail e a gente ia compilando, a gente ia anotando tudo. Daí, cada evento de educação indígena que tinha, ia todo mundo lá aproveitar carona, pegar 1 horinha para debater as sugestões que iam chegando. Isso foram várias reuniões, né? Eu tenho até aqui, até as datas, e cada uma numa cidade, né? Então, onde tinha um evento, a gente aproveitava para debater. No final de uns 8, 10 meses, se chegou a um texto final. Todo mundo concordou que aquilo estava adequado para todas aquelas etnias, né? E daí a Secretaria de Educação, na época, teve um papel fundamental lá e se definiu o quantitativo de professores que precisava em cada escola. E não, o que essa lei tem de muito bacana é que não é só professores, ela cria também a carreira dos outros cargos relacionados à educação indígena, né? Desde da merendeira, enfim. E aí, a partir de um certo momento, se discutiu a exaustão dos quantitativos, então cada região falava, não, aqui precisa mais, aqui precisa menos, tal. Fizemos várias reuniões até fixar que todo mundo tivesse satisfeito ou conformado, né? Mas no final todo mundo chegou num consenso. E teve um dia que os povos entregaram para o governador a minuta e o governador encaminhou e virou. Deu certo, hoje já teve o concurso, enfim, já estão empossados. Eu fiquei lá só durante esse início, né? Até veio eu convidei, né? Eu falei para o Dr. Prola para convidar o indígena que acompanhou tudo que aconteceu depois. Ele acompanhou todo esse processo e mais tudo que aconteceu depois. E o que tem de interessante nessa legislação? Que pode ser usada, vamos dizer, como uma base. Mas como uma base porque lá a realidade é uma. Pode não ser a realidade daqui. Pode ser completamente diferente. Porque o que é importante? Que o projeto de lei case com as necessidades e com as especificidades culturais dos povos de Santa Catarina ou dos povos do Rio Grande do Sul. Então, vamos dizer, esse projeto de lei ele foi feito para os indígenas de Rondônia, pelo que eles acreditam que tem que ser educação. E o mesmo tem que ser feito aqui. Não pode vir nada pronto. Tem que vocês mesmos, com as lideranças, nas escolas, com os alunos, chegar ao que é interessante, né? Lá, o que teve de diferente? Vamos dizer assim, que sai da carreira ordinária do professor branco, né? Por exemplo, lá existem anciões, né? Que têm aquele conhecimento da cultura, da língua, mas muitas vezes não sabem nem escrever o português. E esse pessoal, ele foi incorporado à educação indígena formalmente.
através de um concurso diferente, que era para o sabedor indígena, né? Lá existe muito essa figura, né, desses anciões, porque, como disse, são 54 etnias com contatos mais variados, né? Tinha etnia com contato de 10, 15 anos só, e etnias já com contato anterior. E, no caso, foi dado a possibilidade desses anciões fazerem um concurso de forma oral, né? É um exemplo. Então, eles seriam um nível especial. Foi criada uma figura diferente para eles. Outro exemplo, poderia haver, no caso deles, a licença por falecimento foi maior do que a licença por falecimento da educação comum, porque era uma característica comum a quase todas as etnias lá ter um luto prolongado. Então, isso foi respeitado e incluído aqui no projeto, né? Outra característica diferente, que isso aqui, assim, o pessoal do direito administrativo fica chocado, né? Mas é uma característica cultural que tem que ser respeitada, né? Que é a questão da exoneração, caso o professor perca a confiança na comunidade. Então, foi criada essa norma especial, eu vou até ler aqui, era no caso do artigo 20. Será exonerado o professor indígena na hipótese de perda de confiança em seu trabalho pela comunidade da qual faça parte, a ser comprovada por meio de carta assinada pela maioria da comunidade, salvo se puder ser relotado a critério da administração com anuência da comunidade interessada em outra atividade relacionada ao magistério indígena. Aí se discutiu assim, bom, também o professor não vai ter direito de defesa, né? Basta a comunidade fazer uma carta. Daí eles mesmos, a comunidade indígena lá de Rondônia decidiu, não, vamos dar um direito de defesa. Então vai ter uma comissão formada aqui, está no parágrafo único, majoritariamente por indígenas, com apoio da Secretaria de Educação e da FUNAI. Imediatamente após o recebimento da carta, essa comissão vai no local, vai ouvir o professor indígena, vai ouvir a comunidade, vão se debater junto com a comunidade se é o caso mesmo de exonerar ou não o professor. E só depois de toda essa conversa é que, se a comunidade quiser, ela mantém a decisão de exonerar. E daí, no caso, se a Secretaria de Educação não tiver outro lugar para pôr esse professor, daí é uma forma de exoneração de um funcionário público prevista em lei. Então, ele vai ser exonerado. Mas por que isso é importante? Porque pode acontecer de vir um professor, começar a passar valores, enfim, coisas que a comunidade vão em choque com o que a comunidade acredita que seja o melhor para ela. Então, isso para preservar a cultura daquele povo, né? E na lei também foram criados os técnicos administrativos, que seriam para atividades de manutenção, infraestrutura, transporte, preparo da alimentação escolar e de recursos didáticos, pedagógicas e de nutrição. E outro ponto que eu achei bem interessante, que foi prevista uma regra de transição. O que seria isso? Por mais que abra o concurso público amanhã, pode ser que nem todos, até mesmo os professores que estão dando aula hoje, consigam ou passar no concurso, ou ter a titulação necessária para prestar o concurso. Então, a regra de transição foi bem bacana, assim. Então, você faz o concurso, preenche as vagas dos que foram aprovados, os demais continuam sendo contratados temporariamente, tendo o Estado, e aí em parceria com as universidades, tudo, a obrigação de dar formação para esses professores, para que eles consigam atingir a titulação e ser aprovados no concurso. Então,
vai ficar um período, metade dos professores concursados e os outros temporários, até que todos consigam, todos os cargos consigam ser preenchidos, né? Para que não fique sem professor, né? E quem já é professor também ganha títulos nesse concurso. Então, ele já sai com uma situação um pouco melhor que o candidato que nunca foi professor indígena, né? Mas foi mais ou menos isso o que aconteceu lá. Foi bem rápido. Assim, dessa primeira reunião até a publicação da lei complementar, foi menos de um ano. Mas, apesar de ter sido rápido, realmente expressou o desejo dos indígenas, porque foi discutido a exaustão, assim, nas escolas. Então, eu acho assim, aqui me parece que é a vontade dos povos daqui ter esse concurso. Eu acho que tem tudo para acontecer. Muito importante, como eu disse, né, já tem a vontade do Estado de fazer, e daí é só arranjar a metodologia para poder ter essa participação efetiva das lideranças dos professores e sair um texto que realmente reflita o que vocês enxergam no futuro. É isso, então, passar a palavra para os demais. Não sei se tá. Quer complementar? Porque ele sempre trabalhou, né, nessa área desde que eu estava lá em 2008, né? E ele seguiu até o final aí com o concurso. Então, tem os empossados, né, hoje, que ele complementa o que eu disse, né? Primeiramente, quero cumprimentar os parentes aqui presentes, né? E também agradecer a Deus e aos nossos ancestrais, os nossos encantados, que têm nos dado força nessa caminhada. Por isso nós existimos até hoje, né? Eu acho que isso nós temos como fundamental a valorização dos nossos antepassados. Como a doutora Luciana falou, acho querendo ser humilde, ela acompanhou um pouco, ela foi a mentora de Rondônia. Eu parabenizo ela por estar aqui novamente com essa iniciativa aqui em Santa Catarina, viu, doutora? Eu fiz algumas colocações aqui com relação ao concurso público, né? Inclusive coloquei aqui. Um dos primeiros, hoje eu sou coordenador de educação indígena no estado de Rondônia, também sou conselheiro estadual de educação. E das mudanças que nós fizemos foi colocar em todos os documentos da secretaria o nosso símbolo ali, que é o COCAR. Né? Todos os documentos hoje ele sai com esse símbolo ali ao lado. Se vocês pegarem o nosso edital, ele vem com um cocarzinho ali para destacar que é da questão indígena. Né? Então, pode passar aí. Isso aqui é um histórico sobre como era antes e atualmente. Pode passar. Hoje, no estado de Rondônia, nós temos 54 etnias que são divididas em vários municípios. Né? Esses municípios têm um núcleo de educação que cuidam da educação escolar indígena, que ficam dentro da Secretaria de Educação. E existe uma coordenação geral, que é na capital, que é em Porto Velho, no qual eu sou coordenador. Pode passar. De 2011 a 2016, aí foi as escolas que foram criadas. Hoje nós temos 118 escolas no estado de Rondônia, criadas com... Pode passar isso. Nós temos poucos alunos, nós temos um total de 3.657 alunos. Pode passar isso aí. Total de professores, de 2011 a 2016, hoje nós temos um total de 332 professores entre indígenas e não indígenas. Aqui vocês podem até achar muito esse total de professores não indígenas dentro. Não sei como é que acontece aqui no estado de Santa Catarina, não é? Mas nós temos 332 professores não indígenas, 92 que lecionam a oitava série do ensino médio, não é? Professores indígenas, 240, e professores ainda em regime de CLT, que são emergenciais, 172.
e professores indígenas estatutários que tomaram posse no concurso 68. Hoje nós temos ainda, o concurso ele foi realizado em 2015. Hoje o Estado está dando posse ainda a esses professores que passaram no concurso, né? Provavelmente até o final do ano ele atinge a quantidade que hoje existe. Pode passar. Só fazer um destaque aqui com relação a de 88 para cá até 2007, no estado de Rondônia teve vários contratos. Eles foram até cargo comissionado foram criados para os professores indígenas, né? Eles chegaram até ser cargo comissionado, era um cargo que ele é de confiança, mas foi criado um CDSI, que esse cargo ele passava de ser não de ser da confiança do executivo, mas de confiança da própria comunidade indígena. Quem indicava o professor era a comunidade indígena, o executivo só nomeava, né? Aí até teve um período nesse período de CDS, para um período de 5 anos, para que o Estado se estruturasse juridicamente para a realização do concurso público. Se formos levar por esse lado, até hoje o Estado não está estruturado juridicamente ainda. Mas com o apoio dos parceiros do Ministério Público, conseguimos realizar o concurso público. É que, como teve aquela coisa que a gente consegue destacar assim, a educação é um direito de todos, mas ela tem que ser do nosso jeito. E para ser do nosso jeito, ela tem que atender os anseios da comunidade indígena, né? Não da forma que o executivo ou o Estado quer, mas do jeito que a comunidade indígena quer. Uma professora, a doutora Luciana mesmo acabou de explicar ainda agora. Pode passar aí. Antes de realizar o concurso público, foi feita a formação dos professores do Projeto Açaí. Hoje nós estamos na 3ª versão do Projeto Açaí. E automaticamente, em conjunto com as universidades, ele concluía o Projeto Açaí, que era o magistério em nível médio, eles vão para a universidade para o intercultural, que daí se formam em nível superior. E é um professor voltado para atuar dentro das próprias escolas indígenas. Tá? Pode passar. Aqui a doutora Luciana explicou como se deu toda a participação dos entes, né, desde o Ministério Público, a Universidade, a FUNAI, o COMIN, que é a Missão Entre Índios, os órgãos públicos, o SEDUC, SEAD, que é a Secretaria, e a PGE, né, e as organizações indígenas e os indígenas, todos foi um conjunto, uma participação de todo mundo para montar, para criar a lei hoje que rege o concurso público. Pode passar. Isso aí a doutora Luciana acabou de explicar os critérios de exoneração, que mesmo ele sendo concursado, como hoje diz assim, não, eu não posso ser, é uma das questões que os parentes têm, muitos hoje talvez não compreendem, por ele ser concursado, a comunidade perde essa autonomia com relação ao professor. E que nós não, isso foi debatido bastante, que mesmo ele concursado, a autonomia continua sendo da própria comunidade indígena. Para ele ser professor, continuar sendo professor, ele tem que ter a confiança da própria comunidade indígena. Por quê? A secretaria não está lá todo dia, né? A equipe não está lá. Simplesmente o Estado paga ele, mas quem encara essa fiscalização dele, quanto professor, a atuação dele é a própria comunidade indígena, né? Então, se ele fez alguma coisa que não atenda a comunidade indígena, é comunicado à Secretaria de Educação e aí dá todo um processo para ver o direito de defesa, o contraditório, como outro qualquer, ele vai ter a defesa, ele vai ter o direito de se defender. E no final, se for comprovado que a culpa é dele mesmo, claro que é encaminhado para o processo, mas ele sempre, autonomia, mesmo ele sendo concursado, a autonomia da própria comunidade indígena, no qual ele faz parte. Pode passar. O que ela colocou é formada como missão, pode passar. A remoção dos servidores também a doutora explicou, pode passar aí. Esse concurso específico, não é? Ele foi um concurso voltado, o que foi? O Estado fez a formação desses professores, no projeto Açaí, nível médio e universidade.
na época de elaborar-se da contratação da empresa, foi formada uma comissão de indígenas que acompanhou todo o processo e os conteúdos foi voltado aos graus de escolaridade deles, o conteúdo que eles foram estudados a nível médio e nível superior. Né? E uma coisa é certa, essa comissão dos indígenas que foram acompanhar, isso é bom deixar para os parentes bem claro, eu gosto de falar assim, que quem for acompanhar essa comissão, depois de todo esse processo, ele não pode fazer o concurso. Né? Também alguém vai ter que passar por esse sacrifício. Né? Quem acompanhar daí para frente, até a elaboração da lei, tudo bem, mas quando partir para a elaboração do edital, das provas específicas, quem for fazer parte dessa comissão como indígena, ele não pode fazer o concurso. Então é bom deixar isso bem claro, porque às vezes alguém vai ter que ser sacrificado. Infelizmente lá em Rondônia fui eu que fiz esse sacrifício. Hoje os parentes fizeram, eu não pude fazer o concurso. Né? Pode passar, mano. Aí a comissão participou de todo o acompanhamento, não é? Agora aqui, eu acho que é importante destacar a composição da banca dos avaliadores dos sabedores indígenas. Como a doutora explicou, é o indígena que ele detém todo o conhecimento tradicional do povo. Ele pode não saber ler e escrever, mas ele conhece de fato todo o conhecimento do povo. Aí pensamos, como realizar isso? Se o concurso público ele vai ter que passar por uma avaliação. Formou-se uma banca por doutores e um indígena acompanhando. Na hora da realização da prova, esse indígena ele tinha direito a um intérprete junto com ele, e era sorteado um tema no momento. Ele tinha 10 minutos para explanar sobre o tema, e depois fazer-se uma avaliação na lei. Então, é difícil? É. Mas quando quer, se faz. Não é? O entendimento que se tinha no estado de Rondônia, e também em outros estados, não pode se realizar um concurso específico voltado para a questão indígena. Pode. Né? Hoje a lei permite, tanto que o estado de Rondônia realizou, Bahia realizou também. Né? Pode passar aí. Aí foi a composição, né, dos 3 avaliadores, linguista e representante indígena, os critérios de simpática. Né? Pode colocar aí. A nossa lei, ela trazia professor nível A, é o professor com magistério. Professor nível B, professor de nível superior. O nível especial, que é o sabedor indígena. E aí os técnicos. Dentro da carreira de técnico, ele está incluído a merendeira, zeladora, não é? Piloto de barco, que a nossa escola, a maioria delas lá são fluvial, não é? E motorista. Claro que cada um vai ter que apresentar a sua... o piloto de barco, ele tem que ter especialização dentro dele. Motorista também. Pode passar aí. E aqui é o resultado final de todo o trabalho, que é onde muitos deles tomaram posse. Hoje, tinha uns 8 ainda tomando posse em Porto Velho. Né? Então é aqui eles tomando posse, né? Apresentaram, tudo normal. E é isso aí, pessoal. Agora o importante, assim, também destacar que isso só é possível se tiver interesse do Executivo, do Estado. Né? O Ministério Público tem sido parceiro, mas esse interesse tem que partir mesmo. E eu vejo aqui, na voz do secretário de Educação, o Estado está disposto a realizar, isso é importante. Eu acho que nós, quanto indígenas, temos que aproveitar essa oportunidade e, acima de tudo, parentes, a união faz a força. Ninguém faz nada sozinho, nós só fazemos unidos. E eu vejo aqui hoje o Tribunal de Contas, a Assembleia Legislativa, né, o Ministério Público Federal. Então, eu acho que estamos no caminho certo. Tudo isso é possível. Ok? Obrigado. Agradeço, Antônio Puruburá, pelas valiosas informações aí sobre o concurso de Rondônia. Eu passo a palavra para o doutor João aqui. Obrigado. Acho que eu vou falar aqui. Muito obrigado, Luciana, doutora Luciana. Boa tarde a todas e todos, especialmente aos indígenas aqui presentes,
aos meus colegas de mesa, a deputada Luciane Carnenetti, doutor Eduardo Deschamps, secretário estadual de Educação, enfim, os meus colegas, doutora Ana Lúcia Rachman, doutor Carlos Prola, os colegas do estado de Santa Catarina, do Paraná, do Rio Grande do Sul. Primeiro, destacar que é uma honra vir representar a Sexta Câmara neste evento organizado pelo Dr. Carlos Prola, um dos nossos mais brilhantes e combativos colegas na questão de defesa dos direitos indígenas, né? Com quem a gente aprende todos os dias, né? Uma autoridade hoje nessa questão de educação indígena. A doutora Ana Lúcia Hartmann, com quem eu também aprendi muitíssimo. O nosso colega procurador de Justiça do Estado do Paraná, que está aqui presente, o doutor Canto Bueno, que coordena o Centro de Apoio de Populações Indígenas do Estado do Paraná, também a nossa saudação. Gostaria de dizer que é uma alegria especial estar aqui dentro da Casa do Povo, no estado de Santa Catarina, para discutir questões relacionadas à cidadania, à educação, né? Especialmente no momento que este país vem passando de inúmeros retrocessos de direitos, né? Em geral, de direitos humanos, com cortes orçamentários, com PECs e emendas constitucionais que cortam recursos, desvinculando recursos constitucionalmente estabelecidos, e com o desmonte que vem se fazendo em relação à questão do atendimento às populações indígenas, né? Uma população extremamente sacrificada, uma população que o Estado brasileiro historicamente nega a sua existência e nega que sejam eles sujeitos de direitos, portanto, e que os direitos que são constitucionalmente enunciados a eles conferidos e que também são repetidos, reafirmados em instrumentos internacionais, são sistematicamente objeto de violação e de luta para reconhecimento. E este momento, e o mês de abril de 2017, fica na história como, de fato, um mês de resistência e de luta, né? E o Ministério Público Federal, obviamente, por seu compromisso histórico, por seu dever constitucional, não poderia se furtar a organizar um abril indígena na medida das nossas possibilidades, mas aquém daquilo que os indígenas merecem em termos de organização, mas daquilo que era possível que nós fizéssemos. Então, nós estamos com eventos espalhados por todo o Brasil. Estivemos essa semana com eventos de envergadura internacional na Procuradoria-Geral da República, discutindo especialmente, talvez, o principal retrocesso que se encontra neste momento, que já foi mencionado pelo Dr. Carlos Prola, que é a questão da invenção do chamado marco temporal, né? Então, fizemos um debate com juristas, com pessoas do Sistema ONU de Direitos Humanos, enfim, para que a gente possa pensar em medidas para fazermos frente a essa questão que assola esse direito que é fundamental, que é o direito territorial dos povos indígenas. E aqui em Santa Catarina, então, nós somos convidados a discutir sobre essa questão da educação indígena, né? E falar em educação, na verdade, é falar em informação cidadã, né? Na construção do cidadão brasileiro, mas, acima de tudo, a construção do cidadão indígena, né? Da construção da sua identidade individual, da sua identidade coletiva, da maneira como esse cidadão indígena se relaciona dentro da sua comunidade, mas também se prepara para se relacionar com a sociedade envolvente nas relações interétnicas a que está permanentemente submetido, né? E que é necessário formação cidadã para isso. Então, mais do que um direito
do cidadão indígena, é um dever do Estado formar esse cidadão, né, para que possibilite de fato que nós tenhamos relações muito produtivas, relações respeitosas, relações com sujeitos de direitos que efetivamente são. A formação cultural, social e cidadã, ela é extremamente importante. O reconhecimento das línguas, né, dos grupos indígenas é fundamental na afirmação da sua identidade étnica, da sua identidade cultural, da sua identidade enquanto diferente em relação àquele que se encontra como sociedade dominante, daqueles que se encontram na sociedade dominante. E vai permitir, obviamente, senhores deputados, gestores, enfim, que a educação efetiva de qualidade possa trazer a esse cidadão indígena uma melhor compreensão, então, do seu locus, né, do locus do cidadão indígena dentro desse processo todo, né? Vai possibilitar que nós tenhamos, então, uma relação mais produtiva, mais honesta, né, com eles, e que nós possamos, de fato, nos fazer entender e que eles também possam fazer com que nós entendamos aqueles que são os seus anseios, aqueles que são aquelas que seja a sua diferença efetivamente. E com isso possibilitar, então, atender a comandos normativos internacionais e que também estão expressos na nossa Constituição, da possibilidade efetiva de conferirmos a esses povos a capacidade e a possibilidade de autodeterminar-se. E autodeterminar-se diante deste que é o grande Leviatã, que é o Estado, que é aquele que de fato confere direitos, mas também é principalmente aquele que usurpa os direitos dos cidadãos e o faz sobremodo sobre aquelas minorias étnicas que são as mais vulneráveis nesse processo. Então é fundamental que a gente consiga de fato permitir que as escolhas, né, que os indígenas possam fazer quanto aos seus próprios processos de desenvolvimento e os processos de aprendizagem sejam respeitados. E isso eu não estou inventando, são coisas que estão previstas na lei, né? O artigo 231 vem e enumera uma série de direitos em relação à questão de reconhecimentos territoriais, sociais, culturais, enfim, mas também vem no artigo 210, parágrafo 2º, dizendo da importância de que a educação como um todo no Brasil seja produzida na língua brasileira, na língua portuguesa, mas que para os indígenas especificamente o seja também nas suas línguas maternas, né? E esse talvez seja um dos grandes, talvez maiores desafios que a gente tem a enfrentar, porque obviamente nós estamos com grupos indígenas nos seus mais variados formas de contato e de perda de aspectos relacionados à sua identidade linguística, que a gente precisa em alguns contextos inclusive trabalhar para recuperar nesses processos de educação. Bem, essas palavras introdutórias, para reafirmar efetivamente o direito à diferença e o direito à importância da formação cidadã indígena, eu acho que nós precisamos compreender que o direito à educação, ele deve assegurar, primeiro, a disponibilização de processos e de um sistema efetivo de educação que possibilite a efetiva, a possibilidade efetiva de acesso e de reconhecimento desse direito. A segunda questão é a própria questão do acesso ao direito à educação, porque simplesmente disponibilizar e criar um sistema não significa que efetivamente nós estamos garantindo o acesso das pessoas, do cidadão indígena a esse direito. A terceira questão que me parece que é fundamental é a qualidade desse sistema de educação, né? E, finalmente, que ele seja um sistema continuado, né? Que a gente não crie um sistema que ele tenha inúmeras barreiras que possam causar a sua descontinuidade, né? Então, quando nós falamos em disponibilização, nós falamos na efetiva vontade do Estado brasileiro, seja por meio das suas unidades federativas, município, Estado, seja por meio da União, enfim, de
construir, em conjunto com as populações indígenas, um sistema efetivo de educação indígena, que respeite as enormes diferenças, né, dos grupos étnicos e, dentro dos grupos étnicos, as diferenças das diversas comunidades que o compõem, né? Que assegure a construção de escolas, o aparelhamento dessas escolas, que respeite efetivamente as opções de escolhas próprias dos grupos indígenas nesse processo participativo, que construa planos e programas de educação também que atenda adequadamente às especificidades e diferenças culturais. No que diz respeito ao acesso, eu acho que é importante nós termos claro que não basta ter isso tudo que eu falei anteriormente, mas é necessário, se necessário for, colocar transporte para que os indígenas possam chegar, que ele seja disponibilizado de uma forma contínua, né, sem que haja, de fato, problemas de interrupções. A questão da merenda escolar é fundamental, mas uma merenda adequada à questão cultural, né? A própria questão da localização dessas escolas, onde elas são, e a garantia de permanência, respeitando questões culturais, como, por exemplo, as situações de perambulação de determinadas famílias pelo seu território, seja para fazer coleta, seja para vender artesanato, seja para o que for, e que, em muitos contextos, a gente percebe que não há uma formação adequada em conselhos tutelares ou mesmo dentro das escolas para entender essa especificidade e tentar encontrar soluções para isso. Porque os planos, os calendários letivos não são pensados para atender às especificidades culturais do grupo. Então é fundamental também que nós tenhamos isso em mente quando tratamos da questão do acesso, para garantir também a questão da permanência, né? A questão da qualidade passa principalmente pela questão da participação e principalmente também pela possibilidade de construção de indicadores de qualidade com os indígenas. Eu, enquanto procurador de primeira instância, eu me deparei com uma situação muito peculiar, que eu vou ter a liberdade de rapidamente compartilhar com vocês, que a partir de uma determinada comunidade indígena tinha uma escola que atendia em número teria vaga para todos os estudantes indígenas daquela comunidade. Mas uma questão de um conflito interno levou a um determinado número de famílias a deslocar os seus filhos para uma escola na unidade municipal que não era indígena, por um determinado período. Bom, isso instalou-se um conflito obviamente porque a escola estava preparada e adequada para receber aquele número de alunos, a escola indígena, e a outra obviamente não estava. E isso implicou em reuniões com secretários de educação, enfim, porque o que se pretendia era que o Ministério Público dissesse, naquele momento, em que era um dever daquelas famílias matricular os seus filhos na escola indígena. Só que enquanto esse tempo passou, obviamente foram 6, 8 meses, e as famílias que tinham deslocado os seus filhos para a escola não indígena perceberam uma mudança na qualidade de ensino que os seus filhos passaram a receber, em determinados aspectos. E disseram que não tinham mais interesse em matricular os seus filhos na escola indígena. E aí eu pergunto aos senhores, o que nós fazemos numa questão como essa? É um dever que eles tenham a educação bilíngue ou é uma escolha da família? Os motivos que eles alegam para fazer essa escolha são razoáveis? E no contexto que nós nos encontrávamos, me pareceu que era muito razoável, mesmo vencido a questão do conflito interno, de que aquele grupo de famílias mantivesse os seus filhos na escola convencional e que o município passasse a disponibilizar o transporte para aquelas famílias, para aquelas crianças. E foi assim que nós encaminhamos a situação em que imagino que tenha prevalecido, né?
Obviamente que nós começamos, então, nessa perspectiva, a negociar com aquela escola instalada dentro do município a possibilidade de inserir a questão bilíngue e começar a adaptar-se para atender aquele contexto específico. Agora, obviamente que, enfim, né, são questões que vão se desenhando e vão surgindo e me parece que é fundamental que a gente tenha isso em perspectiva no que diz respeito à própria questão da autodeterminação da família em relação ao que faz em relação à educação dos seus filhos. E, finalmente, então, nós chegamos no ponto que me parece que é central, né, do nosso seminário, que é a questão da continuidade do serviço de educação, né? Nós temos percebido que, na verdade, a questão da presença do professor, tanto primeiro do ponto de vista da questão de transportes, de merenda, de todos os serviços que envolve a questão do direito à educação. E, finalmente, então, a questão do professor, propriamente dito, que, na verdade, esses contratos temporários levam uma enorme fragilidade para dentro do sistema de educação, né? Primeiro porque deixa mais suscetível o indígena pelo próprio sistema de contratação, né? O professor indígena pelo próprio sistema de contratação que ele tem, e também, obviamente, o grupo indígena, mas também ele fica mais vulnerável a partir do momento em que possam surgir, a partir de conflitos internos, a possibilidade da pretensão de afastar aquele professor indígena. E, obviamente, que nós vamos ter que ter um diálogo efetivo, um diálogo muito honesto, né, com as lideranças indígenas e as comunidades indígenas, para dizer que, em muitos contextos, eles terão que fazer esforços, sim, se for necessário, para superar as suas diferenças internas, para garantir a continuidade do serviço de educação. Mas, da mesma forma, e me parece que o Dr. Carlos Prola quer fazer neste momento, nós também temos o dever, enquanto membros do Ministério Público, de chamar a responsabilidade às autoridades a quem cabe legislar e montar um efetivo sistema que garanta a continuidade do serviço de educação. Me parece que a gente chega aqui no estado de Santa Catarina com essa questão toda já muito esclarecida para as autoridades, né? Acho que, na verdade, o que me parece que resta de fato, começarmos a desenhar de que maneira vamos construir esse processo, e nessa perspectiva eu coloco, então, a expertise da Sexta Câmara, do Ministério Público Federal, os nossos membros estão à disposição para aquilo que for necessário, para que o Estado de Santa Catarina possa dar efetividade ao direito à educação indígena no seu Estado. Muitíssimo obrigado. Agradeço, doutora Akira, sempre valiosos os ensinamentos. E passo a palavra para a doutora Cibele, do MP de Contas. Boa tarde a todos. Em nome da deputada Carminati, cumprimento a todos da mesa. Inicialmente, eu gostaria